Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Descomplicar, o podcast da Descomplicando Empresas. Nesse podcast, nós vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre finanças, marketing e vendas. Esse é o nosso primeiro episódio, então, muito prazer, eu sou Priscila Queiroz, esse é o Heron Soares. E fala aí, Heron, se apresenta aí pra galera. É isso aí. Bom, muito feliz, de estar começando esse primeiro Pode Descomplicar. Estou feliz da vida. Acredito que a apresentação ela vai vir ao longo do tempo aí. Vamos nos conhecer cada vez mais. Tenho certeza que você vai seguir a gente aí, vai ver os nossos conteúdos sobre finanças, sobre marketing, sobre vendas. E é isso aí, tô feliz da vida e bora tocar esse Pode Descomplicar aí para ajudar muitas empresas, né? Perfeito, é isso aí. Bom, nosso podcast está nas melhores plataformas de áudio e no YouTube também. Então, fique atento e nós vamos deixar todos os links de redes sociais, tudo aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e no Spotify já deixa aí as 5 estrelinhas pra gente, ok? Bom, vamos lá, Heron. Hoje vamos mais apresentar, Vamos falar um pouquinho mais sobre a Descomplicando Empresas para ajudar esse pessoal. Então nós temos foco aí em finanças, marketing e vendas. Isso por quê, Não sei se você sabe, mas a Forbes, ele lançou aí uma pesquisa que fala que cerca de 29% das empresas, elas falham por conta de não ter dinheiro, Isso é um número assustador. Dentre outros números, também tem que 18% é problema de custos, então preço errado, a empresa não sabe o próprio custo e tudo mais. Outros 14% por marketing ruim. Aí é com você, Com certeza. E esses dados todos, vocês que estão assistindo podem encontrar lá no nosso site, E vamos discutir um pouquinho sobre eles aqui, como que a nossa empresa, Descomplicando Empresas, ajuda essas pequenas e médias empresas a terem sucesso aí como empresas, a crescerem e não sofrerem como essas empresas. E vamos começar então aqui pelo ficar sem dinheiro, Poxa, quem nunca, não é verdade? Quem nunca se deparou naquela situação? Às vezes o empresário, ele recebe, bastante ali, não é lucro, Como é que a gente fala? Ele recebe faturamento, Ele recebe muito faturamento. Entra muito dinheiro. Entra muito dinheiro, mas ao mesmo tempo sai muito, Então são muitas as despesas também, E é como se fosse um balde vazio. Eu acho que isso se enquadra perfeitamente nessa questão de ficar sem dinheiro, Priscila? Exatamente. Essa é uma das maiores dores dos empresários. Isso por quê? Não tem a gestão do que entra e do que sai, Esse é o primeiro ponto que muita gente erra. Isso acontece porque muitas vezes também ele não tem a separação das finanças. O empresário, ele quando começa, principalmente empreendedor novo, ele começa sem saber que ele precisa separar a pessoa física da pessoa jurídica. E é difícil, hein? É muito difícil. Diz aí, você demorou quanto tempo para separar suas finanças? Não, é difícil. Eu acho que, e no início não é que é errado, Mas acaba misturando. Mas a gente tem aí que fazer essa separação, porque senão a gente acaba, como você mesmo diz aí, roubando dinheiro da empresa, Exatamente. E quando você rouba dinheiro da empresa, é roubar de um bolso para colocar no outro e fica na corrida dos ratos, E aí, outro ponto é que o empresário, ele também não sabe os custos dele, o quanto custa a operação, e aí ele não consegue tomar melhores decisões e não consegue também precificar seu produto ou serviço. E isso que é interessante, Porque você me mostrou várias planilhas, inclusive nós temos várias planilhas aí que a gente oferece para os nossos clientes, de consultoria, aonde elas vêm a otimizar, essa questão de enxergar o que está gastando muito, e você faz um trabalho muito incrível ali de encontrar alternativas que realmente façam sentido no primeiro momento do empresário, Exatamente. As planilhas vão ajudar em todo o processo, Desde a organização financeira, principalmente na precificação. Uma precificação, ela precisa de vários dados, E antes da precificação vem a organização. Então, uma coisa liga a outra, basicamente. Uma coisa liga a outra. E vem cá,
Muita gente, eu acho até quem está assistindo a gente aí, tem medo de planilha. Não é verdade? As pessoas têm medo de planilha e aí acaba não preenchendo. Como é que é no dia a dia? O que você vê assim das empresas, nesse decorrer, na consultoria que você está oferecendo aí para as empresas? Como é que funciona essa questão das planilhas? Muita gente tem dificuldade de mexer com planilhas, né? Então eu falo, se você, o empreendedor, é novo ainda, está começando, ele precisa de algum lugar para anotar, nem que seja num planner, né? Se você é novo de tudo, está começando a sua empresa. Mas se você já tem a sua empresa um pouco mais, né, consolidada, você precisa de melhores ferramentas. Não tem como ficar anotando no caderninho, né? Não tem como. Porque, gente, vai acontecer algum erro, você vai errar. Então, se não tem uma planilha boa, você precisa de um sistema. Mas nós da Descomplicamos temos uma planilha maravilhosa que consegue nos ajudar bem, mas também temos parceiros com sistemas já de gestão financeira que também faz um trabalho magnífico. E ali é uma escadinha, né? Você tem ali o caderninho onde você, né, anota ali com papel. Me veio até a época que eu ia no bar lá falar com meu tio para ganhar aquele doce, ele falava anota lá na caderneta, né? Então, acredito que muitos empresários ainda tá nessa cadernetinha e tem que mudar, né? Hoje a tecnologia, olha só, a gente gerando conteúdo de qualidade, né? E aí você tem, qual que é a evolução aí dessa questão, né? Como é que funciona? Depois da caderneta, o que aconteceu? Depois da caderneta passa para uma planilha. Pegou a planilha, fez direitinho ali. A planilha tem que ter as entradas, saídas, um dashboard bonitinho para você entender se está vendendo mais, qual o faturamento, se a empresa está dando lucro ou prejuízo, né? Que é isso que o financeiro tem. E essa planilha é no Excel mesmo? No Excel mesmo, né? E depois da planilha, você pode vir a ter um sistema. E aí o sistema é o melhor dos mundos, né? E tem sistemas que valem a pena e são baratos, né? Dá para o pequeno empreendedor ter. Aliás, hoje, né, eu tive essa evolução, com certeza, já marquei no caderninho, né, já deixei de marcar no caderninho também, mas hoje eu utilizo um sistema, né, que a Priscila me indicou no início da nossa parceria lá, e hoje está indo muito bem, porque eu vejo como experiência o quê? Que essas planilhas hoje você não paga por elas, né, você paga pelo uso, né, por taxas do que você usa nela, né? Você pode explicar um pouquinho mais aí sobre esses sistemas aí, como é que eles funcionam assim? Sim, os sistemas você muitas vezes depende do sistema, né? Tem os ERPs, que são aqueles sistemas integrados, né? Esses sistemas integrados fazem basicamente tudo, emite nota, então muitos sistemas até têm um CRM para você. E aí esses você paga a mensalidade, né? Sim. E aí tem outros sistemas, como o Asas, por exemplo, que você consegue fazer a gestão de cobrança principalmente nele. E aí neles, a maioria são gratuitos e você faz o pagamento das taxas, né? Então tem como, dependendo do porte da empresa, tem como você gastar pouco com isso e ter um bom sistema. Às vezes alinhar um sistema de cobrança com uma boa planilha, a planilha ali é de graça, né? O sistema de cobrança vai pagar poucas taxas para emissão de boleto, né? Para emissão de uma nota fiscal, por exemplo, e vai te auxiliar pra caramba na parte da cobrança e da gestão de inadimplência, por exemplo, também. Isso tudo faz com que seu caixa flua, né? Porque muito empreendedor esquece dos inadimplentes e aí não tem quem cobrar. Então esses sistemas te ajudam muito nisso. Inclusive o sistema que você indicou pra gente, ele faz o quê? Ele faz a cobrança por SMS. Então assim, o cliente ele não pagou, vai receber no SMS, vai receber no e-mail e no WhatsApp. Então assim, não tem como esquecer. Não tem como esquecer. E tem que estar automatizado hoje, porque senão você não otimiza, né, o seu tempo e isso acaba fazendo com que você não tenha o crescimento da sua empresa. Então é uma escolha, né? E que as pessoas possam escolher pelo sistema. E aí eu te pergunto,
Você, né, nessa assessoria, nessa consultoria do Descomplicando Empresa, você chega a ajudar a pessoa a mexer ali? Como é que funciona na consultoria o uso dessa ferramenta, das planilhas? Sem dúvida, a gente está ali do lado, pegando a mão mesmo e fazendo junto. Porque o foco da consultoria é gerar resultado para o empreendedor, né? Não adianta a gente falar, faz tal coisa e largar na mão, porque a gente sabe que não acontece. Muitas vezes, até mesmo para preencher uma planilha simples, o empreendedor às vezes, né, dá tem uma aquela certa dificuldade, né? Até as dificuldades. Então, gente, vamos juntos fazendo para que o empreendedor tenha de fato o resultado que ele precisa. E ele faça com que enxergue os números, né? Que é isso o primordial. E como a Descomplicando Empresas, você está na parte ali da consultoria em gestão financeira e negócios, né? Eu acompanho a parte de marketing, né? E eu acho muito importante isso. Então, se você está assistindo esse vídeo e você quer implantar um programa de gestão financeira, saber utilizar as planilhas, é só entrar em contato conosco, que com certeza a Priscila vai lá, como ela disse, pegar na sua mão e fazer ali o preenchimento acontecer, assim também como no marketing eu faço, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas isso é extremamente importante. Eu acho muito legal isso, porque tem consultorias que apenas ficam falando, só falam, né? Aí no seu caso é diferente, né? Você tem todo o atendimento, e esse atendimento pode ser online? Como é que... Com certeza, esse atendimento a maioria é online, tá? A não ser que seja aqui na região, aí, né, a gente conversa, consegue aí marcar um encontro presencial, mas a maioria é online para facilitar. E online já otimiza o tempo, né? Por que você vai querer que o consultor vá até a sua empresa se você pode otimizar isso numa ferramenta ali de videoconferência? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. É até melhor às vezes, porque você não divide um mesmo computador, né? Cada um tá num computador e você consegue ali preencher as planilhas, fazer as questões todas ali, né? É isso mesmo. Lembrando que, assim, o financeiro, muitas empresas elas esquecem disso, mas o financeiro é quase o centro da empresa. Por quê? É do financeiro que sai as metas de vendas, é do financeiro que sai quanto vai para o marketing, é do financeiro que você enxerga esses números. Se você não tem o seu controle financeiro em ordem, você não tem como analisar nem a sua meta mensal, assim, que você precisa atingir de vendas. Qual que é o mínimo que você precisa atingir de vendas para pagar toda a operação da sua empresa? Muitos empresários nem sabem disso, né? Então, é necessário que tenha essa organização financeira. E também outro ponto que entra aí o marketing é a questão da precificação. Se a gente não integrar o financeiro e o marketing, a gente não tem uma precificação correta. Você entender o seu público-alvo, entender a praça, os 4 P's ali, praça, preço, promoção, né? E aí fica complicadíssimo se a gente não tem isso para ter uma precificação correta. E talvez essa seja a grande diferença da Descomplicando Empresas, porque a gente faz uma consultoria baseada em finanças para o marketing. E aí, lá no início, lembra quando a gente estava formando o primeiro processo ali de consultoria, tudo, a gente viu que tem alguns indicadores em comum. Por exemplo, o CAC, né? O que é o CAC? É o custo de aquisição do cliente. Então, me custa eu adquirir um cliente. E isso tudo o financeiro também tem, né? Você tem vários outros indicadores aí que tudo vem do financeiro. E eu só vou ter dinheiro para investir em marketing quando eu ajusto o meu financeiro de acordo com o que eu tenho, faço as minhas otimizações e aí sim, aquilo que me resta ali, o que eu vou fazer para trabalhar com marketing, né? Então, realmente tem um link muito forte. E uma coisa interessante que você falou foi sobre metas, né? Então, talvez você está me assistindo... Até uma pergunta, né? Você que está assistindo esse vídeo Descomplicando, você já tem metas aí para o próximo ano? Você já tem metas para daqui a 5 anos, 10 anos? Como que você quer que esteja a sua empresa, né? A gente tem bem claro isso aqui, a gente quer ajudar o maior número de empresas o possível na relação finanças e marketing.
Esse é o nosso objetivo. E para isso a gente tem algumas metas. E as metas, interessante, até você talvez falar algumas metas financeiras, porque às vezes dinheiro é uma questão que o pessoal não fala muito. As empresas têm receio de falar, né? Principalmente no início da consultoria. Vou até mudar a pergunta. No início da consultoria as pessoas têm medo de abrir os números, né? Isso é uma verdade? Muitas vezes o empreendedor ele fica meio receoso em mostrar e falar dos números, né? Mas isso tem que ser quebrado, porque é necessário você enxergar os seus números. Se não vê os números, o que acontece? Não dá para tomar decisões inteligentes com o seu dinheiro, né? O empresário, isso vem de cultura, tá? O brasileiro em si, ele não gosta de falar sobre dinheiro. Porque, né, muita gente tem crenças de que falar sobre dinheiro é ruim, de que quem é rico tá lá porque fez alguma coisa errada, e enfim, inúmeras crenças. Se for falar aqui de crenças limitantes, estamos perdidos. Mas, principalmente na consultoria, é necessário. E muita gente foge da consultoria por quê? Porque tem medo de ver os seus números. Tem medo. E por que vem esse medo? Porque muitas vezes tem problemas. E sabe o que é o pior? Tem medo de ver os números e aí acaba investindo em marketing. E o que acontece? Às vezes ela gasta um dinheiro que ela não tem, né? Não é verdade? Gasta um dinheiro que ela não tem, por quê? Porque ela não viu o financeiro dela antes. E aí vira uma bola de neve. Uma bola de neve ali infinita e os problemas vêm vindo, as contas chegam, né? Aí você já não consegue mais investir, então assim, é um grande problema. Tem que olhar os números, não é verdade? Exatamente, tem que olhar os números. E assim, não é só porque eu tenho a gestão dos meus números, né? Eu faço meu fluxo de caixa, tudo bonitinho, anoto. Você acha que só anotar vai fazer a diferença no seu financeiro? Então, eu só anotava por muito tempo, eu só anotava, não tinha estratégia nenhuma. Exatamente, tá aí um ponto. Muita gente só anota e não vê resultado. Eu faço isso daí há muito tempo, não dá em nada. Mas a questão não é só anotar, a questão é você analisar e traçar estratégias, traçar um planejamento para sua meta, né? Então, se eu analisar os meus números, eu consigo entender que eu preciso investir em marketing X, tantos por mês, para alcançar tantos números de leads aí, de pessoas, para que entre no meu funil de vendas e eu consiga vender e atingir a minha meta de faturamento. E assim sucessivamente. Então precisa traçar um planejamento. Tem que ter, inclusive, o início da nossa consultoria é a partir de um diagnóstico, né? Então, aliás, vamos deixar o link aqui embaixo também. Se você está assistindo esse vídeo, você quer fazer um diagnóstico e olha só, são 2 profissionais, um de finanças, outro de marketing, que vai olhar, né, para esse diagnóstico e encontrar a melhor solução. Então, como a Priscila já disse muito bem aqui, essa questão de ter metas, olhar os números, né? E você traçar um plano para isso tudo vem a partir do diagnóstico. E fazendo o diagnóstico do Descomplicando Empresas, com certeza a gente consegue ali analisar um bom perfil, né? Um bom trajeto, né? Para onde essa pessoa ela pode enxergar que faça sentido, né? Não que ela vou investir em marketing e comece a investir às vezes um dinheiro que ela não tem, né? É isso mesmo. E, bom, antes da gente continuar, eu quero deixar um recado, pessoal. Se até aqui esse conteúdo contribuiu, já deixa aí o like, se inscreve no canal aí da Descomplicando, que nós vamos ter muito mais conteúdo para você. Agora, vamos falar um pouquinho de marketing? Vamos falar um pouco de marketing, com certeza. Eu tô com o último cliente que eu tive. Estava numa demanda de que, não sei se eu organizo primeiro o meu financeiro ou se eu vendo mais. Oxi, como assim? Ou se eu invisto em marketing. Calma, vamos aos poucos. Primeiro dá uma analisada no seu financeiro, mas você precisa também investir em marketing, por quê? Financeiro e marketing andam juntos. Se você não tem clientes ali para fazer o seu caixa girar, entrar dinheiro ali, né? Você não consegue fazer uma boa
organizar suas finanças como deveria. Sim, porque né, como que eu vou preencher as suas planilhas, como que eu vou preencher os programas todos se eu não tenho um número ali entrando, né? Exatamente. Então, não tem como. E assim, falando em marketing, às vezes as pessoas falam, poxa vida, tem que gastar rios de dinheiro para investir em marketing. Não! Tem algumas estratégias que você pode utilizar que funcionam muito bem de acordo com o seu nicho, que você precisa apenas do seu esforço e da sua internet ali, sem investir em Facebook Ads, Google Ads. Existem ferramentas, existem meios sim de fazer essas prospecções e converter em vendas. Heron, o que é Facebook Ads e Google Ads? Explica pra gente, porque eu garanto que tem gente que não sabe. Com certeza. Bom, o Facebook, as redes sociais, o Google, elas são ferramentas que a gente utiliza para quê? Para socializar, para fazer uma pesquisa. Porém, essas empresas, ao tempo todo, elas estão cruzando nossos dados. Então você vai lá, você faz o seu cadastro, você coloca o seu sexo, eu coloco o meu sexo, ele começa a identificar os nossos gostos, o que a gente faz, aonde a gente está, Google Maps, por exemplo. Então, o que acontece? São ferramentas poderosíssimas na mão do empresário. E é assim que elas ganham dinheiro. E aí o que acontece? Você pode comprar esses dados. Então, o Facebook Ads, por exemplo. O Facebook, quando eu falo Facebook, eu estou falando do Meta. Então, é Facebook, Instagram e WhatsApp, tá bom? E aí, você pode criar uma conta business, que é diferente da sua conta pessoal. E na conta business, você pode criar uma conta de anúncios ali e você fazer anúncios. E o que é fazer anúncios? É divulgar o seu negócio a partir do digital, só que a grande vantagem é a seguinte: você vai divulgar somente para quem você quer. Então eu posso, por exemplo, falar, ó, eu só quero divulgar esse celular aqui, eu vendo celular, eu só quero divulgar para mulheres. Ou eu só quero divulgar esse celular para homens. Ou eu só quero divulgar para mulheres que moram num raio de 5 quilômetros, com idade entre 35 a 55 anos e que gostam de beleza. Nossa, muito nichado. É realmente seu público-alvo ali, tá? Com certeza. Então, isso, né, que é o grande ganho das plataformas Ads, que a gente fala, que vem de advertisement, né? Então, o que acontece? Você consegue oferecer o seu produto ou serviço de maneira segmentada. Perfeito. Nossa, show de bola. Isso o empresário, até o pequeno empreendedor, ele seria necessário estar aí nas mídias sociais pagando aí para ter o tráfego pago aí. Sim, o pequeno empreendedor, o que acontece? Você precisa, como a Priscila disse, ter metas. Primeira coisa, você tendo uma meta e você olhando seus números, você sabe o quanto investir. E às vezes com pouco investimento, você consegue ter um resultado legal. Por quê? Porque é um grande leilão. Então, poxa, eu sou pequeno, o que eu quero atingir o Brasil inteiro? Não vai! Por quê? Porque você tem ali, 200 milhões de habitantes no Brasil. Vamos colocar aí 180 mil usuários que você tem. Se você colocar R$1 por clique, você tem 180 milhões de reais para... tá entendendo? Então começa pequeno, começa no seu raio, começa a ficar conhecido ali no raio de 1, 2 quilômetros. E depois você vai aumentando isso conforme vai entrando dinheiro. E aí você vai jogando lá no seu fluxo de caixa, você vai entendendo o que está acontecendo. E aí vai aumentando o seu orçamento para marketing. Então, é tudo uma questão de custo-benefício. E isso tudo você pode fazer através das plataformas de anúncio. Então, é possível. E eu também, assim como financeiro, não é só você que pega na mãozinha não, eu também, o empresário que fecha hoje contrato conosco na consultoria, eu faço, primeira coisa, eu pego aquele diagnóstico, aí eu olho, o que eu posso oferecer para essa pessoa? Porque às vezes o cliente ele não tem nem a presença digital. O que é a presença digital? Hoje, né, vocês estão assistindo esse vídeo aqui por meio do YouTube ou do Instagram. Então o que acontece? É o nosso canal do Descomplicando online. E isso chega num número muito grande de pessoas, de maneira orgânica.
Porém, tem empresas que nem isso tem. E é extremamente importante você ter isso. E o que eu preciso ter? Aí, na consultoria, a gente explica direitinho quais são os canais que você pode estar online, quais são os diferentes tipos de orçamento que você pode fazer em cada um dos canais, o que é Google, Você sabia, por exemplo, que é possível investir, na verdade não é investir o seu tempo no Google e você ter resultados no Google sem gastar R$1? Caramba! Apenas investir seu tempo? Nossa! Essa plataforma é o Google Meu Negócio, que é uma das plataformas que está ali na nossa consultoria, que a gente implanta para esse cliente. E é incrível. Você coloca o Google Meu Negócio, inclusive você pode, se você não tem um site, o próprio Google Meu Negócio, ele deixa que você tenha um site ali, e aí você começa a ter notoriedade online, e as pessoas começam a achar você ali quando vai procurar o seu produto ou serviço no Google, né? De repente, poxa, preciso de um celular, então aí você procura, o que você colocaria no Google, por exemplo, celular, sei lá, uma marca X, tal, e aí aparecer lá a sua loja, né? Ou vamos falar para o pequeno, que a gente tem bastante, por exemplo, você tem uma clínica odontológica, por exemplo, né? Então, consulta a dentista, e aí você aparecer ali entre os primeiros na busca. Isso tudo é possível fazer com o Google Meu Negócio sem gastar R$1. Caramba! E depois você pode trabalhar as campanhas e assim vai. Isso é maravilhoso. E agora a pergunta que não quero calar. Se eu colocar dinheiro em marketing e não tiver as vendas, um fechador de venda ali, um vendedor de verdade, vai entrar mais dinheiro no meu caixa? É porque a gente faz um trabalho danado no financeiro, ajusta o financeiro do cara, vê o que ele tem para investir em marketing, ele começa a investir em marketing, mas o que acontece? Ele não vende. Não vende. Chega lá no final, os leads chegam, mas ele não consegue vender. E aí, o que tem que fazer para vender? Estratégias de venda. Então, o que acontece? Com o CRM, você consegue organizar tudo isso, com as pessoas que você conversou ou não, e ao longo do tempo, imagine, 1 ano de CRM bem trabalhado. Nossa! Então, o ano são 12 meses. Se eu tive, por exemplo, hipoteticamente, 10 contatos por mês, que é pouco, né? 10 contatos. Se você quer vender, você precisa gerar oportunidade. Digamos que você gere 10 oportunidades mês no seu CRM. No final do ano, você vai estar com 120 oportunidades. E aí, o que você faz? Black Friday. November Black. Por que é no final do ano? Porque você vai trabalhando ali o seu marketing durante janeiro, o ano todo, e aí quando chega lá no final do ano, a gente dá aquelas promoções especiais, porque eu criei um banco de dados, né? E esse banco de dados, a gente começa a trabalhar ele. Perfeito. Nossa, dessa forma facilita muito. Eu, antes de trabalhar com você, eu nem conhecia CRM. E era uma bagunça. Eu falava com uma pessoa, nem lembrava mais. E a grande questão do banco de dados é depois você revisar esse banco de dados e sempre estar alimentando ele ali, né? Saiu uma promoção, a gente que vende roupa, então, moda XYZ. Manda lá pro seu cliente que já passou por você, porque vendas um fato se eu já vendi uma vez para esse cliente, é muito mais fácil vender de novo, porque o custo da aquisição do meu cliente ele é muito menor, né? Sim, tem a questão das indicações também. Então imagine, você tem 120 oportunidades quentes ali, que de repente fecham, o que você vai fazer? Pede indicação, né? Eu acho que o coração da empresa, como você disse, é sim o financeiro. Porém, esse financeiro tem que estar de mão dada ali com um CRM, com uma estrutura de banco de dados de cliente, e a gente consegue colocar isso na nossa consultoria, né? Porque aqui tudo é interligado, né? Tanto finanças. Aí a Priscila fala, tá vindo pouco resultado, o que está acontecendo, né? Não tá fazendo, não tem dinheiro, a gente precisa de mais dinheiro aí para investir em marketing, né?
Então, assim, isso tudo tá ligado, né? Então, é extremamente importante a pessoa ter ali a ciência da empresa como um todo, e é isso que a Descomplicando Empresa, ela gera aí para as pessoas, né? Exatamente, exatamente. O financeiro, ele linka tudo. Então, se você vai investir mais em marketing, vai atrair mais clientes, você precisa enxergar a sua estrutura. Quantos clientes você consegue atender com a estrutura que você tem hoje? E é isso que o financeiro vai te falar. Se a sua estrutura, você consegue contratar mais pessoas para gerar mais venda, para entrar mais dinheiro em caixa, né? E tudo isso é questão do financeiro, que você, tendo uma organização financeira correta, você consegue enxergar esses pontos. Sim, e a gente pode falar um pouquinho também sobre automação, né? Então, a nossa proposta aqui no Descomplicando Empresas, também para todas as empresas que a gente atende aqui, é automatizar o sistema. Então, você que está assistindo esse vídeo, se você quer... você até agora, né? Primeiro vamos dar uma pausa aqui, ó. Se você tá achando interessante, comente, deixa aí nos comentários sobre algum ponto que a gente falou que foi dúvida sua. Você pode falar pra gente, tanto de finanças, de marketing, de vendas. Pode deixar ali embaixo alguma coisa que a gente falou que você, poxa, olha, isso faz sentido ou isso não faz sentido. Coloca ali e vamos começar a criar essa comunidade que pensa não só em marketing, que pensa não só em finanças, mas que pensa sim num conjunto desses dois. E vamos falar sobre automação, então, como eu disse. A gente precisa automatizar, né? Então, eu também, antes de trabalhar o financeiro de verdade, né, como a Priscila, ela vem trabalhando também, a nossa empresa, tudo, eu não tinha a questão de enxergar o fluxo de caixa, né? E o fluxo de caixa, ele me permitiu projetar ações para o futuro de acordo com o número de clientes que eu tinha conseguido ali. Explica um pouquinho mais do fluxo de caixa e a gente pode automatizar isso? Sem dúvida. O fluxo de caixa, ele é a ferramenta que tem que andar de mão dada com o empreendedor. Por quê? É nele que você consegue enxergar como foi o seu passado. Será que a sua empresa está faturando mais, menos? Você está gastando mais, menos comparado a antes? E consegue ainda projetar o seu futuro. Então, enxergar, né, ver lá quais clientes eu tenho para receber os próximos meses. Quanto que esses clientes vão me gerar de faturamento para eu conseguir pagar os meus custos. Quais são os meus custos? Até quando? Eu tenho parcela de fornecedor. Até quando que vai? E tem que tomar muito cuidado, porque se você não analisar o seu fluxo de caixa, acontece o quê? O desencaixe de caixa. E o que acontece? Tem muita conta e pouco faturamento ali. E aí você não consegue, vai entrar no que a gente chama de endividamento, porque ela vai precisar pedir empréstimo para sanar essa dor aí, porque desencaixou o caixa. Você tem mais custos do que, de fato, faturamento. E uma das coisas mais interessantes que eu vejo no fluxo também é, por exemplo, às vezes o empresário ele tem um negócio em que ele pode transformar, né, falando um pouco de vendas aqui, o contrato pontual dele em um contrato recorrente. Então, por exemplo, você vende um serviço. Se você coloca no contrato que esse contrato tem que ser de 6 meses, isso é bom por quê? Porque você consegue projetar os próximos meses, né? Então fica até uma dica para você que está assistindo. Se hoje o seu contrato está pontual, coloque no seu contrato faça com que o seu contrato seja algo mais recorrente, porque você vai conseguir projetar melhor, e essa projeção financeira, ela ajuda muito no marketing. Porque quando você projeta, né, você tem ali um investimento que vai trazer mais contratos, e aí vira uma bola de neve positiva, né? Exatamente. Você precisa enxergar a sua empresa como um todo. Às vezes, se a pessoa só tem um produto ou um serviço que não tem essa disponibilidade, pensa em alguma coisa, pensa em algum novo produto ou serviço que vai fazer com que gere essa recorrência. Porque produtos com recorrência, o que é um produto com recorrência? É aquele cliente que paga mensalmente para você, né? Isso vai facilitar muito o seu caixa.
né? E aí faz com que você se previna dos desencaixes aí de caixa, do endividamento, e muito pelo contrário, faz com que você consiga investir melhor em marketing, consiga projetar melhor as suas metas, né? E esse é o primeiro passo dessa automação, né? E isso é possível. Então tem planilhas incríveis que na nossa consultoria, né, a pessoa ela tem acesso a todas essas planilhas. E são várias planilhas. E assim, você vai começar a enxergar a sua empresa dessa maneira estratégica, né? Então, aí esse fluxo de caixa, por exemplo, eu falei de contrato. Hoje a gente não imprime mais contrato. Não mesmo. Para assinar, não é verdade? Não mesmo. Né? Então, os nossos clientes, por exemplo, a gente indica para eles e a gente ensina a como fazer um contrato digital. Onde você consegue enviar um link por e-mail, essa pessoa ela consegue assinar. Isso otimiza tempo. Né? Então você, por exemplo, às vezes a sua a empresa de quem está assistindo, né, é uma empresa que às vezes até pode atender uma pessoa lá do Nordeste, mas, poxa, como é que eu vou assinar o contrato? E a gente ensina como fazer isso. Às vezes tem o pessoal, não, vou tirar foto aqui, vou imprimir, assinar e tirar foto do contrato. Não, gente, agora tem tecnologia que ajuda isso. E outra, cobranças recorrentes. A gente também ensina no Descomplicando Empresa como fazer com que o sistema faça esses envios de boleto, Pix, cartão de crédito, cobrança, né? Exatamente. Porque não precisa mais ficar indo lá no banco, né, imprimindo PDF, digitando o e-mail e enviando para o cliente. Exatamente. Não é verdade, Priscila? Exatamente. Não, agora automatiza tudo isso de forma muito rápida e fácil com os sistemas que nós temos aí. Mas outro ponto também, às vezes nós temos a planilha do Descomplicando, que é excelente porque você consegue colocar ali o seu caixa, então ver tudo que entra e tudo que sai e o saldo do dia. E ela já automaticamente alimenta o seu fluxo de caixa, que alimenta o seu DRE. Quem não sabe o que é um DRE, é o demonstrativo do resultado do exercício, necessário para você entender se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo. Né? Ela automaticamente atualiza o nosso dashboard. O que é o dashboard? É onde são aqueles gráficos. Painel, né? O painel da empresa, que você vai ver quanto está faturando, qual a sua entrada, qual a sua saída, quais são os seus clientes ali. No painel ali você consegue enxergar tudo. E falam que esses painéis, né, esses dashboards, é como se fosse o painel do seu carro. Você consegue ver a velocidade. Se você não sabe que velocidade que você está, às vezes seu carro, que a sua empresa está parada, e você pensa que está abafando. Né? Então, esses dashboards, tanto em vendas como em marketing também, todos os nossos clientes também aqui do Descomplicando vão receber um dashboard, né? Esses painéis de BI. Então hoje a gente não gera mais relatório no final do mês, por quê? Porque não precisa mais ficar gerando PDF e mandando para o cliente, não. É tudo automatizado. Então o cliente vai ter um link que diariamente ele consegue entender o que está acontecendo com o investimento que saiu lá do financeiro e foi para o marketing. Né? Então essa automação vai gerar o quê? Ela gera otimização de processo, que gera o quê? Aumento no faturamento dos clientes. CRM, né, Priscila? Por exemplo, hoje as campanhas de marketing, todos os interessados, eles já caem dentro do seu CRM. Então a gente monta isso para os nossos clientes, né? E aí você consegue ter mais clareza ali, enxergar com quem eu falei, com quem eu não falei, o que eu falei, os contratos que eu gerei, todos os links necessários. Então assim, quem entra na Descomplicando Empresa é sucesso, né? Sem dúvida. Descomplica a empresa. Descomplica, né? Eu acho que os nossos clientes, né, estão super satisfeitos aí. A gente tem tudo aí para 2023 agora. A gente realmente gerar mais resultados ainda e automatizar cada vez mais. E essa é a nossa meta, né? Fazer com que a empresa lucre mais. Porque a Priscila, ela falou para mim que o lucro é diferente aí de faturamento. Vamos lá, a empresa, ela não sobrevive de vendas. Muita gente, não, a empresa só sobrevive
com muita venda. Não, tá errado esse negócio aí. Aprendi com Conrado Adolfo que empresa, ela vive de lucro, não de vendas. E é um fato, né? Você pode vender muito, se sua precificação tá errada, você tem prejuízo. E aí você não tem lucro. E assim vai. É o balde furado, né? Exatamente, é o balde furado. E agora me diz aí, Aaron, a gente tem o Clube DE, né? Isso. Eu vou até pegar aqui o celular e vou entrar no nosso site. Se você que está assistindo quer conhecer um pouquinho mais sobre nós, está o nosso site aí embaixo na descrição. E o que é o Clube DE? Eu vou até entrar aqui, Clube DE. O Clube DE ele é o Clube Descomplicando Empresas. E o que você vai encontrar nele? Nós aqui do Descomplicando Empresas, a gente faz toda a consultoria. O que você precisa? A gente dá um norte para você. Porém, o norte é como se fosse a bússola, né? Mas o que adianta a bússola se você não tem um navio? Então, o Clube DE, você tem vários navios ou carro. O que é isso? São os parceiros. Então, o que acontece? A gente, no diagnóstico, de repente, a gente vai analisar que você precisa do registro da sua marca. Poxa, eu preciso registrar minha marca, porque o registro de marca é importante. Imagine você começar uma empresa sem fazer o registro de marca, e aí daqui a 1, 2 anos, quando você está ali lucrando legal, você tem que mudar o nome da sua empresa. Isso é um baita dor de cabeça. Então nós temos parceiro com preço super especial. Então todos os parceiros do Clube DE, você vai encontrar preços especiais ali, né? Então até aqui no nosso site você vê ali, você tem questão de gestão financeira, então ferramentas de gestão com desconto, palestras, que pode, é lógico, você fazer uma palestra para o seu time comercial, para o seu time financeiro, é extremamente válido. Abertura de empresa. Então nós temos parceiros, né, que são contadores e que vão fazer por um preço muito mais bacana para os nossos clientes, né? E em marketing aí você tem, por exemplo, desconto em criação de website. Então muita empresa não tem website ainda, pensa que só ter o Instagram ali vai vender horrores. Não é bem assim. Então você quer ter um site, você vai lá no Clube DE e você tem um desconto especial. E várias ferramentas, né? Tem cursos que a gente, o próximo ano com certeza a gente vai colocar vários outros cursos, né? Esse ano foi um ano muito legal, a gente teve curso de precificação, né? A gente teve curso de prospecção, teve curso de vendas. Então, inclusive o ano não acabou, parece que vai ter mais um curso ainda sobre e-commerce que a gente vai conseguir colocar. Então assim, e toda essa comunidade faz parte do Clube DE. Então, poxa, deu uma dor de barriga ali, pô, faltou, tô precisando do registro da marca, tô precisando fazer um site, é só entrar em contato conosco e aí a gente, né, os membros do Clube DE têm esse desconto especial. Isso mesmo, é isso mesmo. E além disso também estamos aí finalizando a nossa plataforma. Isso. A nossa plataforma. O nosso Netflix. Nosso Netflix do empreendedor, né? Porque o empresário, muitas vezes, muitos empresários nem fizeram uma faculdade. Sim. E aí, só que não tem o norte, né? Não sabe por onde começar. Quem começa precisa saber muita coisa, porque... E muitos assuntos, às vezes, são difíceis de você entrar assimilar e entender, no primeiro momento, assimilar né? no primeiro momento. Então, pensando nisso, nós estamos criando aí a plataforma do Descomplicando Empresas, onde vai facilitar muito a vida do empreendedor. Tem vários cursos online que ele pode revisitar a qualquer momento, falando sobre finanças, marketing, vendas e muitos outros que vai entrar ainda na plataforma. Com certeza, Mindset. Tem vários parceiros, Corpo Explica, com certeza a gente vai ter ali. A gente vai ter palestras dentro da plataforma também sobre de contabilidade. Então, assim, diversos temas para gerar mais resultado para quem já é nosso cliente e para quem, né, ainda não é nosso cliente, mas quer começar pela plataforma ali, também vai ter essa possibilidade de ter muito conteúdo rico e de qualidade. É isso mesmo. Assim como esse podcast, não é verdade? Sem dúvida. E aos poucos a gente vai criando a nossa belíssima comunidade Descomplicando Empresas, que eu espero você
né, em todos o podcast, vídeos, né? E nós vamos construindo aí a comunidade Descomplicando Empresas. Com certeza, vamos ser uma comunidade forte de pessoas que olham sim para o marketing, mas precisa das finanças. Ou de pessoas que olham para finanças, mas assim, poxa, preciso vender mais. Então, temos que andar aí de mãos dadas mesmo e fazer aí acontecer. E o nosso sonho realmente é esse, é ajudar a maior quantidade de empresas o possível. E é para isso que o Descomplicando Empresas está aí, é por isso que esse podcast, ele existe, esse é o primeiro Pode Descomplicar, exatamente, não é verdade? E acredito aí que a gente pode pedir para as pessoas também deixar os comentários o que achou desse bate-papo que a gente teve aqui. Proponham também, né, assuntos futuros, né? Futuramente a gente vai ter, por exemplo, algo mais somente específico mais sobre finanças com a Priscila, específicos de marketing comigo. Vamos trazer também... E também muitos convidados, né? Convidados. Sem dúvidas, porque a gente vai falar bastante sobre empreendedorismo, a vida dos empreendedores em si, entender as trajetórias, e isso faz muito sentido, principalmente para quem está iniciando aí no empreendedorismo. Eu ouvi falar uma vez que nenhum pássaro voa mais alto se ele voar com as próprias asas, né? Então, o que isso quer dizer? Se você está se esforçando e está querendo fazer tudo sozinho, você não vai voar mais alto. Você só voa mais alto se você encontrar outras pessoas que vão te levar para mais longe. E o Descomplicando Empresas é isso, né? A gente quer realmente pegar esse empresário e fazer acontecer, fazer realmente ele gerar lucro ali, fazer crescer e ser uma empresa que não quebre aí nos primeiros momentos, né, de vida. Exatamente, sair das estatísticas de que as empresas morrem logo após os primeiros anos de vida, né? Isso mesmo. E é isso, pessoal. Entra lá no nosso site. Olha só, eu estou passando aqui no nosso site, você vai ter as etapas da nossa consultoria, como é que funciona. Então, primeiro a gente fala sobre a questão da consciência empresarial, né? Que a gente vai desmistificar algumas coisas. A pessoa, poxa, eu tenho medo de olhar meus números, poxa, é caro demais investir em marketing, minha empresa tem que ser muito grande para investir em finanças. Então, são coisas assim, gente, que no diagnóstico a gente consegue identificar e consegue aí ajudar essas empresas. Depois vem a segunda etapa aí do desburocratizar o burocrático. Então, poxa, finanças, você falou finanças, a pessoa já fica, né? Ai, meu Deus. Já dá um medo. Já dá um medo. Então, vamos deixar isso mais light, vamos deixar isso mais tranquilo. E aí vocês podem deixar com a Priscila, porque daí é com ela vai fazer com que isso se torne muito mais fácil de verdade, né? A gente tem plataformas, a planilha, né, do Descomplicando que ela criou, desenvolveu, é excelente, e esse momento é que ela vai aí realmente ajudar a sua empresa no financeiro. Depois vem a terceira etapa, que é a prospecção de clientes e vendas. Aí é faca na caveira, aí é falar em relação a como que eu atraio mais pessoas, como é que eu consigo ter mais resultados ali, aumentar o meu funil de vendas ali para que eu consiga converter mais. Tudo isso, quanto que eu tenho que investir? É pouco? É muito? Impulsionamento dá certo? Eu preciso de um site, né? Então essas perguntas todas que sempre me fazem praticamente diariamente, a gente vai resolver para esse empresário que fizer a consultoria, e o investimento baseado em dados, né? Como a gente falou, todo o nosso trabalho é baseado em dados, os dados de entradas ali do financeiro, dados de marketing, painel de financeiro, painel de marketing. Então assim, você vai estar bem assessorado, você pode ter certeza disso. E aí no nosso site você pode ler melhor, tem alguns vídeos também, vídeos de depoimentos, então tem depoimentos de clientes ali, então dá uma olhadinha, a empresa ela já está andando bacana, Descomplicando Empresa, já está ajudando muitas empresas aí, então olha lá os depoimentos, no YouTube também tem a parte de depoimentos, vai lá, dá uma olhada, vale a pena, veja o que essas pessoas estão falando, às vezes pode ser, às vezes quem está assistindo esse vídeo está precisando de algum norte, e algum desses depoimentos às vezes vai dar esse norte para essa pessoa, né? Então dá uma olhada nos depoimentos, ali tem perguntas e respostas também, dúvida, o que é, o que não é, o que é o Clube DE, como que é a consultoria, você pode ir lá, e aí tem um formulário ali que se a pessoa preencher e enviar, não se preocupa que não vai ficar recebendo spam, né? A gente vai realmente fazer o diagnóstico e entrar em contato para resolver aí as questões complicadas dessa empresa que quer entrar em contato conosco. É isso mesmo.
E a Descomplicando Empresa, ela tem qual missão? De simplificar o que muitos empreendedores acham difícil. Então a gente une realmente, porque a empresa ela é um organismo único ali, muita gente separa em setores, mas lembra, a empresa não funciona se faltar uma perna. Né? Se faltar o vendedor, não vende. Se faltar o financeiro, não tem gestão nenhuma financeira, vai perder dinheiro. Se faltar o marketing, não chega cliente para você. Então a Descomplicando tem essa função de simplificar e realmente unir ali, fazer com que sua empresa alavanque de forma descomplicada. E é isso, eu acho que é isso, né, Priscila? Exatamente. Agora nós não temos aqui perguntas para responder, mas vamos deixar aí para você que está assistindo, que gostou, que ficou até agora aqui, a gente foi um papo bem bacana. Deixa aí suas perguntas, suas dúvidas e ao longo aí, no próximo podcast, a gente vai responder a todas as dúvidas e começar a criar, como precisa disso, essa comunidade descomplicada. É isso mesmo. É isso, até o próximo Pode Descomplicar. É isso aí, forte abraço.